Existe uma frase que atravessa séculos no Brasil. Abre aspas, se der direito demais o país quebra, fecha aspas. Gente, isso foi dito quando tentaram acabar com a escravidão. Isso também foi dito quando proibiram o trabalho infantil. Disseram isso quando regulamentaram o trabalho das empregadas domésticas. E agora dizem isso sobre o fim da escala 6x1. Sempre o mesmo roteiro, não muda. Muda o século, muda a pauta, mas o medo é o mesmo. Hoje nós vamos falar sobre como a elite brasileira transforma direitos em ameaça, como o medo vira discurso político e como muitas vezes o próprio trabalhador acaba defendendo o sistema que o explora. Porque a pergunta não é se o Brasil quebra, a pergunta correta é quem sempre teve medo de perder os privilégios. Então vamos lá, vamos discutir esse tema. Quando a escravidão estava para acabar, muitos senhores afirmavam que o país ia falir, a economia não ia sobreviver sem o trabalho escravo, era o fim do Brasil. Só que a escravidão acabou, o Brasil não acabou. Quando o trabalho infantil começou a ser combatido, diziam que as famílias passariam fome, que as empresas fechariam, que a economia enfrentaria um colapso gigantesco. O trabalho infantil foi restringido. E o que aconteceu? O Brasil não acabou. Em 2013, com a chamada PEC das domésticas, que garantiu direitos trabalhistas às empregadas domésticas, jornada regulamentada, horas extras, FGTS, o discurso voltou com muita força. Vai aumentar o desemprego, vai quebrar as famílias, ninguém mais vai poder ter empregada. Esses eram os comentários que nós ouvíamos e tristemente esses comentários convenciam até mesmo aqueles que precisavam do trabalho. Gente, perceba a lógica, quando o trabalhador não tem direito, ele é chamado de parte da família. Quando ele passa a ter direito, ele vira custo, prejuízo. E o Brasil quebrou? Claro que não. O que quebrou foi o conforto histórico de uma elite acostumada a pagar pouco e mandar muito. Agora surge a discussão sobre a escala 6x1, 6 dias de trabalho para 1 de descanso. Um modelo que esgota, adoece e limita a vida social do trabalhador. E novamente o discurso aparece, se acabar, o país vai quebrar. Sempre quebra quando o pobre ganha direito. Só que ele nunca quebra quando o banqueiro recebe isenção, nunca quebra quando grandes empresas têm perdão fiscal, nunca quebra quando há super salários, nunca quebra com agronegócio, com empréstimos a juros zero, a perder de vista. Aliás, ele nunca quebra quando esses políticos que estão votando contra têm 250 dias de folga num ano. E agora eles votam contra o trabalhador. Não é curioso? Você já tinha pensado sobre isso? Gente, a elite brasileira, desde o período colonial, ele construiu sua riqueza sob exploração intensa do trabalho. Primeiro escravizado, depois mal remunerado, depois precarizado. E aqui entra algo ainda mais complexo. Muitas vezes o próprio trabalhador, como eu disse no começo, defende esse sistema. Isso não é novidade histórica, tá bom, gente? Que fique claro. Durante a escravidão, havia pessoas pobres que defendiam o sistema escravagista. Durante o Império, havia libertos que apoiavam a monarquia excludente. E hoje, há trabalhadores que defendem jornadas que os exaurem, que acabam com eles. Não se trata apenas de economia, trata-se de narrativa. Quando se repete 1000 vezes que o direito gera crise, o medo substitui a reflexão. E aí surge a contradição política. Eu vou repetir. Quando há casos de figuras públicas que vieram da pobreza extrema, que conhecem o peso do trabalho duro, mas que votam contra propostas que poderiam aliviar a rotina de quem vive do salário mínimo. Isso não é apenas sobre um nome, é sobre um fenômeno, gente. Por isso que a gente precisa refletir.
É quando o sistema consegue fazer com que o explorado tema a própria libertação. A elite aprendeu algo ao longo da história brasileira. Não basta explorar. É preciso convencer o explorado de que a exploração é necessária. Então, queria fazer uma pergunta incômoda. Se reduzir a jornada de trabalho quebra o país, porque países com jornadas menores não quebraram? Se garantir direitos trabalhistas destrói a economia, por que economias mais desenvolvidas têm mais proteção social? Talvez o problema nunca tenha sido direito, talvez o problema sempre tenha sido privilégio. Toda vez que um direito é conquistado no Brasil, alguém anuncia o apocalipse econômico. E, curiosamente, esse apocalipse econômico nunca chega. O que chega é desconforto para quem sempre esteve no topo. A história brasileira mostra um padrão muito claro. Primeiro exploram, depois resistem à mudança, depois dizem que a mudança vai destruir tudo. E quando a mudança acontece, seguem lucrando como sempre. A pergunta é muito simples, gente. Quando dizem que o país vai quebrar, ele vai quebrar para quem? Porque para quem trabalha 6 dias por semana, muitas vezes o que já está quebrado é o corpo, é o tempo, é a qualidade de vida. E a história não é sobre o passado distante, é sobre padrões que se repetem. E entender esses padrões é o primeiro passo para não ser manipulado por eles. Se você chegou até aqui, você já percebeu. Tenho certeza, a questão nunca foi proteger o país. Sempre foi proteger os privilégios da elite. E o pobre, como sempre, continua sendo explorado. E o país continua rico. E a elite continua cada vez mais rica. Beleza? É um bate-papo triste, incômodo, mas extremamente necessário. Reflita sobre isso, pense sobre isso, me dê sua opinião aqui, o que você acha sobre esse tema. Tá bom? Fico por aqui, canal Humano Mundo, todo dia é dia de história, e hoje um bate-papo sobre o fim da escala 6x1. Até mais.